Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao canal Metanoia. Eu me chamo Josileno e aqui, como sempre, a gente fala a respeito da Palavra de Deus para edificar nossas vidas, para nos fortalecer. Então, vamos hoje falar a respeito das armaduras de Deus. As armaduras de Deus. Bonito nome. Então, vamos lá. Em Efésios, capítulo 6, como é bem conhecida essa passagem, só para a gente refletir. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos. E a partir do versículo 10, vai dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Só até aqui, meus irmãos. Palavra bem conhecida mesmo, bem conhecida. Ela é muito pregada. Perdão. Ela é bem pregada, ela é bem citada. Mas por que ela é bem citada? Ela é pregada muitas vezes, porque ela é fundamental para as nossas vidas. A vida do crente é das passagens que a gente deve se apegar muito também, é essa. Porque ela é bem completinha, ela é bem completa. Ela vai tratar do nosso lado espiritual. E vejam só o que a palavra de Deus começa a dizer no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Palavra que já nos indica, já nos ensina a se fortalecer no Senhor. E no seu poder, na sua força, a gente deve buscar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. A gente só pode ficar forte no Senhor, porque Ele é a fonte. Ele é a nossa fortaleza. Então a gente deve se fortalecer no Senhor. E no versículo 11 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha só, revestir, se equipar, se revestir. De quê? De toda a armadura de Deus. Para quê, irmão? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vejam só que Paulo já começa a falar, a palavra de Deus já começa a falar que a gente deve se fortalecer no Senhor. E em seguida ele vai falar: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele já dá o porquê disso. Ele já dá o porquê que a gente tem que se revestir. Para quê? Para que isso? E ele já começa a dizer: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Se a gente não se revestir, meu querido, a gente perde. A gente cai nas ciladas do inimigo. Por quê? Porque a própria palavra que diz: as astutas ciladas do inimigo.
o inimigo, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, seja como for, ele é astuto, ele é esperto, ele é malandro. Então ele não vai preparar algo contra a nossa vida de uma maneira que a gente venha notar, seja notório, seja fácil de identificar. Ele vai fazer algo bem elaborado para tentar nos enganar, para a gente cair na cilada dele. Um exemplo é os fariseus, quando foi pegar aquela mulher no ato do adultério. Eles pegaram aquela mulher no ato do adultério e a palavra de Deus vai nos mostrar que eles levaram até Jesus Cristo. Só que eles já conheciam a lei. Eles já conheciam as leis que Moisés tinha dado, e a lei dizia que o adúltero e a adúltera seria apedrejado. O camarada fugiu, né? Porque pegaram só a mulher. Enfim, pegaram aquela mulher e eles sabiam que tinha que apedrejar, porque a lei dizia que tinha que apedrejar. Mas eles prepararam uma cilada para pegar Jesus Cristo, e foi bem elaborada. Foi através da própria palavra, de uma maneira, né, que eles fizeram uma cilada para pegar Jesus Cristo. Caso Cristo falasse ao contrário, eles tinham motivo para acusar Jesus Cristo. Quer dizer, as ciladas do inimigo, ela é bem preparada, ela é bem elaborada. E Paulo ele vai dizer: revestivos das armaduras, dos equipamentos de Deus, para que possais estar firme, ficar firme. E hoje, meu querido, não só hoje, né? Mas sempre foi assim. Mas eu falo hoje porque estamos aqui na atualidade. Hoje é fundamental, como sempre foi, mas eu gosto de falar assim mesmo. Hoje é fundamental estar firme contra as ciladas do inimigo. Ele tem várias artimanhas para tentar nos derrubar. E o intuito dele é esse. E se a gente não tiver revestido dos equipamentos, das armaduras de Deus, a gente cai. Bem facinho, a gente cai se a gente não tiver cuidado. E ele vai começar a dizer: para que possais estar firme contra esse lado do inimigo. Ele vai começar que a nossa batalha, a nossa luta, não é física, né? Mas ela é espiritual. Aqui no versículo de número 12, ele vai dizer bem claro que porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Quer dizer, ele vai começar a falar que a nossa luta não é física, não é contra o meliante, o bandido, mas é algo celestial, algo espiritual. E no versículo de número 13, ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele vai dizer de novo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora ele já começa a falar, ele não falou das ciladas do inimigo, ele falou no primeiro momento. No versículo de número 11 ele vai falar: para estar firme contra as ciladas do inimigo. Só que aqui no versículo de número 13, ele vai dizer: revestir, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer, ele fala das ciladas do inimigo, para a gente ficar firme, resistir às ciladas do inimigo, contra as ciladas do inimigo. Mas também ele vai falar do dia mau, do dia da adversidade. Aqui eu já compreendo que não é algo que é o diabo, mas é algo natural, que é o dia ruim. Todos nós passamos por dias ruins. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve se revestir para que a gente possa ficar firme nesses dias, nos dias de dificuldade cruel. Que todos nós a gente passa por situações que não é tão bom. E ele vai começar a dizer aqui no versículo 14: estáis, pois, firme tendo. Agora ele vai começar a falar da armadura espiritual, do equipamento espiritual. Tendo cingido
os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça. Aqui ele já começa a falar da couraça, do cingimento, do revestimento, né, do caráter, né, que a gente com o lombo da verdade, lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, couraça, né, para proteger o peitoral e as costas, né, uma espécie de colete, né, simbolizando para proteger o nosso coração. E aí começa a falar aqui, no versículo 15 vai dizer, e calçados os pés da pregação do evangelho. Olha só, calçado com o evangelho da paz, com o evangelho, com as pregações. Por que calçar? Porque a gente caminha com os nossos pés. E a palavra de Deus, ela vai dizer, ela nos instrui no caminho que a gente deve andar. A gente deve, para andar no caminho certo, que agrada ao Senhor, que seja o caminho correto, a gente deve ter conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus. É calçado com o Evangelho, é andar com ela. Ele vai começar a dizer no versículo número 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ao escudo da fé. Ele falou já da sandália, dos calçados, falou da couraça, dos lombos. Agora ele fala do escudo. O escudo para poder se proteger dos ataques do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Agora ele fala do capacete. O capacete da salvação. Né? Aí imagina o cara com capacete, quer dizer, proteger a nossa mente. A nossa mente. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele sabe que se a dúvida entrar na nossa mente, a gente tiver dúvidas acerca do Senhor, duvidar das suas coisas, ficar em cima do muro, do modo de dizer mais simples, aí a gente já perdeu. A gente já perdeu a bênção, já perdeu o milagre, e aí fica difícil de operar. Porque para Deus operar na nossa vida, a gente tem que ter fé. E fé é a certeza, é a convicção, é a confiança, é acreditar totalmente em Deus e nas suas coisas. Então, se o diabo colocar a dúvida nas nossas mentes, aí a gente já perdeu. E Paulo ele fala aqui, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora ele fala da espada. A espada, nas armaduras desta época, ela servia tanto para se defender como para atacar. E um exemplo disso é Mateus capítulo 4, Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo, o diabo usou a palavra para atacar Cristo, mas usou de uma maneira errônea, né? De uma maneira astuta, né? Esperta, usou a esperteza que ele tem para desviar Jesus Cristo do foco. Só que Cristo usou a própria palavra de maneira certa para poder se defender. E no final, ele atacou o inimigo, vamos dizer assim, atacou para poder repreender o diabo e ele sai fora. Quer dizer, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela serve para a gente se defender, também ela serve para a gente atacar. Ele vai falar aqui, orando em todo tempo com a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, ele fala dos lombos, ele fala da couraça, ele fala do calçado, ele fala também do escudo da fé, ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada. Mas um detalhe é importante, que é um fundamental, é que ele vai dizer no versículo 13, voltando um pouquinho, ele vai dizer aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É tudo, toda essa passagem, a gente deve estar revestido nela, com os lombos, com a verdade, a couraça da justiça,
calçado com o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É um equipamento completo, não é só uma. Não é só uma. Por exemplo, tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, até mais do que eu, né, ou você, sabe muito. Mas aí a pessoa, ela não tem fé, a pessoa não crê em Deus, mas conhece da palavra. E um dos equipamentos diz aqui, tem que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas tem pessoa que não tem o resto, só conhece da palavra. Mas não tem o resto, não tem fé, não crê em Deus de uma maneira convicta, não tem o capacete da salvação, não segue vamos dizer assim, conforme o que está escrito na palavra. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve tomar toda a armadura espiritual. Porque imaginou um soldado ir para uma guerra sem a sua arma, sem o seu fuzil, seja o que for, sua metralhadora. Imagina, ele vai só com a roupa, um capacetezinho, com a sua roupa camuflada, mas ele vai sem a arma. Ou então ele vai para uma guerra e só vai com a arma, ele não vai com a roupa, nem com colete à prova de bala, nem nada disso. Quer dizer, para a gente ficar firme mesmo, é tomar toda a armadura de Deus. Porque assim a gente vai resistir o dia mal e vai resistir as ciladas do inimigo. E lembrando que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é na vida espiritual. Na vida espiritual. Então a palavra de Deus, que Deus nos orienta hoje é essa. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 até o versículo de número 20. Se você quiser ler mais um pouco, pode ficar à vontade, é até melhor, que aí com certeza Deus vai te mostrar, vai te renovar e vai nos capacitar cada dia mais. Então, se você gostou, né, dá uma curtida para ajudar, compartilhe e se inscreva. Né? Não é obrigado, mas se você fizer isso, com certeza vai ajudar bastante. Com certeza eu vou ficar feliz, né, porque eu tenho o prazer de falar da palavra de Deus, aqui para a gente crescer na graça, no conhecimento, né, um conteúdo saudável, né, um conteúdo espiritual bom para a gente crescer junto. Então fique na paz, fique tranquilo, sossegado, que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e até a próxima.